de um MAB, da MAB Academy. Nós vamos falar hoje um pouco como o comportamento interfere nas decisões financeiras, né? Como que isso pode interferir. Tudo bem, Gil? Como você está? Olá, obrigado, Felipe, pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês. A gente vai conversar então um pouquinho hoje para falar justamente essa questão que você comentou. Vamos falar um pouquinho antes de conhecer como que é o seu trabalho. O que é o MAB Academy? Então, na verdade temos a MAB Academy, né? E dentro da MAB Academy, ela é uma empresa que a gente trabalha tanto a parte do desenvolvimento pessoal e profissional. E nós criamos um método, que é o método MAB, que ele é baseado em 4 pilares. Então, a questão da melhoria contínua, atenção plena, bons relacionamentos, para que a gente consiga atingir aí excelentes resultados. Bacana. E isso casa muito com aquilo que nós já havíamos conversado, né? Como que o nosso comportamento pode interferir na decisão financeira, como que as suas decisões podem melhorar a sua relação com o dinheiro, compartilhar melhor com o cônjuge, família. E um dos pilares que nós costumamos trazer, né? Até como você toma decisões de investimento. Às vezes nosso comportamento, nosso histórico familiar ou nosso histórico de conhecimento acaba atrapalhando, né? E o que você tem visto aí em relação a isso, quando você percebe que as pessoas, às vezes, mesmo com toda a bagagem, ela acaba se perdendo, né? E eu vi que você falou muito do melhoria contínua, né? Autoconhecimento. Como que funciona assim? Como que você tem percebido isso? Não. A gente trabalha diversas filosofias japonesas dentro do método, né? Então, uma delas é o Ikigai. Ikigai acabou ficando muito conhecido, principalmente aqui no Brasil, né, como um propósito de vida. Eu falo que é muito mais do que isso, que é um legado de vida, né? E isso, o legado de vida, claro, ele está muito conectado também com a questão financeira. Porque o que você quer construir, né? Eu costumo dizer assim, as pessoas falam, não precisa, o recurso financeiro não é importante. Se você for parar para pensar, ele é muito importante para qualquer ponto, mesmo que você vá trabalhar com um projeto social. Projeto social você tem que comprar lá os materiais, tem que comprar alimentação, tem que pagar, né, a equipe. Então, eu falo que o recurso financeiro ele vai potencializar as pessoas. É um meio. É um meio. Muitas vezes as pessoas têm, aqui no Brasil, as crenças, né? Eu falo as crenças ali negativas com o dinheiro. Quem nunca ouviu aquela famosa frase, né? O dinheiro não nasce em árvore. Exato. Então, muitas vezes, isso acaba atrapalhando as pessoas. São as crenças que ela tem, que vieram desde a infância, e quando elas se tornam um adulto, isso acaba atrapalhando principalmente essas questões relacionadas à parte financeira. E aí um dos pontos que fez esse entendimento, essa compreensão, é que como isso interfere, né? Você pega um jovem, um homem, na maioria das vezes nossos conhecimentos é com base no histórico familiar, pai, mãe, e nós costumamos replicar isso quando nós casamos, quando nós constituímos famílias. Você vai ficando mais velho, isso começa a ficar muito mais evidente. Exatamente. E aí esse comportamento, quando a gente pega, vou compartilhar, falar do dinheiro, eu vou tomar decisões como meu pai fazia antigamente, meu pai comprava casa, eu vou querer comprar casa de aluguel. Meu pai investia na bolsa e perdeu dinheiro, teve um resquício do período do plano Collor, que muitos têm medo até de aplicar em poupança, com um resquício, com medo de ter uma situação semelhante acontecer novamente. Então, tudo isso vai refletindo. E aí, na hora de você pensar, quando a gente fala de um planejamento financeiro, a gente pega muitos casos que, às vezes, tanto pessoas que eu conheço e clientes que têm já um conhecimento acadêmico muito bom, excelente, só que quando você pega a parte financeira, ela acaba se perdendo toda. Exatamente, acho que isso que você comentou é muito importante, né? Por quê? Porque todas as nossas ações, todas as nossas decisões, elas estão baseadas nas crenças que nós temos, né? E como que essas crenças foram criadas? Basicamente de 2 maneiras. Repetição, então tudo que você viu, ouviu e sentiu, principalmente na sua infância. Então, o que você ouvia seus pais falarem, ou as pessoas que te criaram falarem, né? Então aquilo acaba sendo repetido. Eu falo que é como se a gente tivesse um carimbo, uma folha em branco, e aí vão tendo vários carimbinhos. Então isso vai carimbando na mente da pessoa, e isso, né, as decisões são tomadas de acordo com essa crença. E a outra maneira que as crenças são criadas é um forte impacto emocional. Então é como se tivesse a mesma folha em branco, mas que agora viesse um carimbo gigantesco e viesse e imprimisse, né? Sim. Então aí as pessoas, elas acabam tendo as crenças, como você comentou. Meu pai investiu na bolsa, ele teve um retorno financeiro. Então ok, ela tem a crença ali de que realmente investir na bolsa é um bom investimento. Ou o contrário também pode ter acontecido. Viu lá o pai ou alguém próximo da família perder dinheiro quando investiu na bolsa.
E aí vem com aquela ideia de que, se eu investir na bolsa, eu vou perder dinheiro, né? Sim. E o que a gente trabalha é que a pessoa ela precisa se conhecer, Sim. né? Então, através do nosso método, ela vai se conhecendo cada vez mais. E aplicando as filosofias japonesas no seu dia a dia. Então, quanto mais a pessoa se conhece, mais ela vai poder saber por que ela quer determinado investimento. Por que ela quer, eu vou agora poupar algum recurso financeiro. Mas qual que é o motivo? Esse processo que você comenta vem muito de encontro com nossos últimos canais, nos programas, né? Nós falamos primeiro sobre a economia familiar. E dentro da economia doméstica, é um dos pilares onde tem maiores problemas. Os casais, muitos divórcios ocorrem por conta disso, porque você falou do histórico, né? Então vem o casal, o cônjuge, a esposa, o marido, os casais, com um histórico familiar diferente, com crenças diferentes, de convívios, ambientes diferentes. E aí eles decidem constituir família. E aí é o primeiro conflito. Geralmente a ideia ou visão são visões do mundo. Então às vezes um quer comprar uma casa logo, outro está investindo na carreira, e aí não entendem, né? Muitas vezes ele não compartilha, então o que é meu, o que é seu é seu. Eu falo que a família é como uma sociedade. Então, se você traz o lado da empresa, é o mesmo problema. Eu vou escolher um sócio. Cada um vai vir com, por mais que tecnicamente são compatíveis, só que historicamente são diferentes. Erros e acertos. E isso, na hora de tomar decisões, vai interferir diretamente no conjunto. Então, dentro do processo de melhoria contínua que você comentou, eu coloco sempre que o processo de educação financeira e planejamento, então você planeja, você vai sentar com a sua família e vai montar o seu histórico financeiro. Ali você vai ter alguns gargalos ou problemas financeiros que você vai ter que eliminar ou cortar, e você vai ter que fazer um processo que eu achei o erro, achei a fonte do erro, o gargalo. Eu vou começar a melhorá-lo continuamente. Eu tenho até um livro que eu uso, né, muito nos treinamentos, que é o Melhoria Contínua, que é a meta. E ele traz exatamente essa ideia. Tipo, mapeia, encontra o gargalo, qual que é o próximo passo? Ou o problema sou eu, ou é a falta de receita, aí você vai ter que trazer um pouco mais, ou é reestruturar o financeiro para saber onde está saindo, porque muita gente nem sabe, né, para onde vai o dinheiro, né? Exatamente. Acho que esse ponto é muito importante, né? A questão da comunicação. Então, assim como você comentou, nas empresas, muitas vezes as diversas áreas elas não se comunicam. E na família, infelizmente, isso acontece também. Às vezes o marido tem lá, né, tem o recurso financeiro dele, a esposa tem o dela, e muitas vezes eles não conversam como que está isso, né? Muitas vezes não compartilham os sonhos, né? Sim. Então, de repente, o que você quer comprar? Qual que é o seu sonho? E o marido também, né? Quais são os sonhos? E o ideal é que eles sentem, conversem e criem. Claro, cada um pode ter seu sonho, mas também criar ali os sonhos em conjunto. Então, de repente quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer fazer uma viagem, né? Quais são os sonhos que eles têm, né? Às vezes o casamento, diálogo, né? O diálogo é importante. Aí criar, como você comentou, né? Criar esses objetivos em conjunto, criar um plano para isso e trabalhar em conjunto. Trabalhar com uma equipe, isso é importante. E aí dentro do mercado financeiro, a gente sempre coloca assim, né, se você pegar o número, a receita, né, é muito clara, é muito transparente. Se você seguir a metodologia, você vai conseguir investir e ter bons resultados. Só que o comportamental, fala da heurística, né, então você tem o viés da ancoragem, você tem alguns viéses de comportamento onde você vai replicar, né, você começa a replicar tudo aquilo que você leu, viu. Tem pessoas que é mais tendenciosa, então ele acha que aquela empresa vai crescer, ou vai ter a expectativa que ela cresça, e ele começa a ler tudo ao redor daquilo. E aí, lógico, se você começar a pesquisar ao mesmo tempo, a gente sabe muito bem, se você pesquisa sobre um determinado assunto, ele começa a replicar, o Google ele começa a trazer muito mais sobre aquele tema, e você fica tão ancorado que aquilo é certo, é a verdade, e na hora de você tomar decisões financeiras, você acaba se comprometendo, ou às vezes tomando decisões precipitadas. Se você pegar historicamente, né, até a gente coloca aqui, como que a gente pode pensar, né, como que eu vou decidir em relação ao próximo passo? Porque a maioria das pessoas pensa, eu vou empreender, um exemplo. Só que ele tem todo um buraco financeiro,
um lapso financeiro e ele replica isso para o negócio dele. Então, muitas pessoas, por que o negócio não evolui? Por que empresas quebram? Então, ele fala que é exatamente isso. Ele está tão ancorado ou está tão direcionado ou enviesado por aquele assunto que ele vai só antecipar o erro. E aí, quando você fala do autoconhecimento, né? Primeira coisa, como que eu vou corrigir o problema financeiro? Eu falo por experiência própria. Eu tive que entender quais são os meus erros ou meus acertos, o que eu sou vulnerável, aquilo que afeta, porque não, o ambiente que você convive ele acaba interferindo na sua tomada de decisão. Eu falo por experiência porque o mercado financeiro é um mercado de muitos egos. Então você acaba sendo direcionado para ter um carro melhor, uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa, uma viagem, etc, etc. Porque você convive em um ambiente que pessoas falam disso. Seu cliente faz isso. Automaticamente você quer ir na mesma direção. Só que se você não tem um bom planejamento, você não se conhece ou não tem clareza de qual que é o seu objetivo, você, como muitos, isso é fato, acaba se afundando em dívidas ou gerando dívidas para manter um padrão, para poder atender ou para poder fazer parte de um grupo. Exatamente, né? Isso que você falou, eu gosto muito, tem um pensamento, uma frase que eu gosto muito, que é quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo, né? Porque a pessoa tem que se conhecer bem. E aí, quanto mais ela vai se conhecer, ela vai saber por que eu quero esse carro, por que eu quero esse celular, por que eu quero esse relógio. Faz sentido, né? Então, isso faz sentido para mim? Ou eu estou fazendo porque, sei lá, é moda, ou é para agradar alguém, né? Sim. Ou é para pertencer a um determinado grupo. Porque nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de pertencimento. Então, como eu estava falando, por que de repente uma pessoa segue os padrões familiares do pai, das pessoas que criaram? Porque por mais que ela veja que aquilo lá é errado, né? Aquele sistema é errado, ela não quer não fazer parte daquele sistema familiar. Grupo, né? É claro que isso é inconsciente, né? Então, meu pai ele teve erros financeiros, por exemplo. E aí você vê lá a pessoa, né, acaba tendo os mesmos erros que os pais tinham, por exemplo. Mas por que isso? Né? Porque inconscientemente ela não quer se desligar daquela família, ela quer pertencer àquela família. Sim. Então, quando ela começa a conhecer e ela vê, não, isso aqui não é porque eu vou agir de uma maneira diferente, a gente está falando da questão financeira, né, da maneira financeira, é que eu não vou fazer parte dessa família. Eu vou fazer parte, mas eu entendo e eu vou fazer diferente. Né? Então, é a necessidade que a pessoa tem de pertencer a um grupo e de se sentir amada. Né? Então, são as necessidades do ser humano. Por isso que a gente vê essa repetição acontecendo. E outro ponto que é importante, hoje em dia, a gente vê a questão das mídias sociais. Sim. Né? Então, eu brinco lá, Instagram, TikTok, todas as mídias sociais, as pessoas postam como se fosse a vida maravilhosa, que não tem problemas. Né? Um mundo perfeito e mágico. Um mundo perfeito e mágico. E aí que pode acontecer um grande problema, que as pessoas podem se enganar e achar que a vida é aquele mundo perfeito, aquele mundo mágico. E aí o que acontece? Ela fala assim, não, determinada celebridade lá, influencer, tá com o celular tal, tá com o relógio tal, tá com o carro tal, tá com a viagem tal. Para ela ser feliz... No mundo de ostentação, né? Aí para ela ser feliz, ela acredita que ela precisa ter aquilo lá. Sim. Né? E aí ela acaba consumindo. E como você comentou, muitas vezes não tem uma estrutura para consumir e acaba se endividando. Né? Então, isso que a gente fala. Primeira coisa, você precisa se conhecer. Por que você quer determinado objeto? Sim. Primeiro ponto. Né? Faz sentido eu ter isso? Faz. Né? E aí você vai criar um plano para que você tenha esse objeto. Ou então, não, é por causa do consumismo. Né? Que a gente diz também que é um problema muito grave hoje. Tem pessoas que, infelizmente, têm vícios por bebida, têm vícios por drogas, né? E o consumismo também acaba sendo um vício. Sim. Tem pessoas que acabam comprando, vamos dizer assim, de uma maneira exagerada, para quê? Para ter aquele momento de alegria, aquele momento de prazer, aquela recompensa. E isso acaba também sendo um certo vício, né? Sim. E acaba tendo os problemas financeiros. Eu coloco dessa forma, né? E aí um outro ponto que você falou, que eu vejo que às vezes um pouco de ganância também, tá? Você falou dos vícios, dos problemas, daquela ansiedade por conquistar algo, né? E eu falo que às vezes ela também, nosso maior problema da sociedade, por isso que eu criei o programa chamado Dinheiro Sem Tabu, né?
Hoje se fala tanto sobre tantas coisas, fala sobre comportamento, fala sobre drogas, fala sobre até as questões sexuais, mas o tabu sobre a família e o dinheiro, como você cuida dos jovens, como você ensinar isso em casa, falar abertamente, ajuda até a organizar isso. Quando você vai criar novas gerações, ela já vai crescer sem esse tabu financeiro, sem esse paradigma que eu não posso conquistar dinheiro, eu não posso ter sucesso, eu posso ganhar mais. O ganhar é saudável, a ganância ela faz você investir mal. Você pegar o comportamento pelo seu ego, você quer ganhar dinheiro a todo custo, porque você quer ter um sucesso. E pelo financeiro, como hoje não se conhece, ou você quer mostrar que você é bem sucedido, ou você sabe, ou você domina, né? Você percebe, eu conheço muitos clientes que ele apostava ou colocava o dinheiro que não tinha, o dinheiro da sua empresa, ou o dinheiro do seu, tipo, e aí ele começava a comprar papéis que não era. Se você pensar, por que as pessoas compram lá? Hoje tem o tigrinho, tem o cara que busca a pirâmide, tem outra pessoa que quer fazer um day trade. O cara não tem domínio de mercado, mas ele viu que o outros estão ganhando, mas ele entende que aquilo ele vai conseguir acertar uma tacada mágica e vai ficar rico da noite pro dia. E aí o cara vai lá, igual cassino, aí é um cassino de fato. Ele perde uma, ele quer recuperar, quando ele vê, o cara já alavancou sua receita, já colocou, já hipotecou. Então, quando a gente falou o programa se chama Dinheiro Sem Tabu, é como que todos esses tabus do comportamento, ele vai tomar, se eu sou um cara mais ansioso, eu vou fazer algo por impulso. Se eu sou um cara mais recatado ou retraído, às vezes eu vou ter medo de tomar uma decisão. Eu não confio, eu tenho um problema de confiança. Eu não vou compartilhar com a minha família, ou não vou repartir com meus filhos, porque antigamente não se falava muito dos nossos pais, eu sei, história familiar, mas alguns pais não tinham hábito de falar com os filhos para rotina, às vezes não era um comum, mas nós podemos hoje compartilhar com nossos filhos, vai por esse caminho, nossos sobrinhos ou as crianças ao redor, por quê? Para que eles possam ter uma melhor relação financeira. Da mesma forma que você cuida do comportamento e se compreende, né? Você também começa a tomar decisões melhores. Isso é importante, né? Como você falou, o dinheiro sem tabu. Por muitos anos, né? Nossa sociedade parece que falar sobre dinheiro acaba sendo, um pecado, alguma coisa assim, né? E por que isso, né? Por N motivos, pela estrutura que a gente vive aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Então a gente vê, acaba se tornando um tabu. Então muitas pessoas não falam, muitas famílias não falam, as escolas não ensinam, né? A questão da gestão financeira. Então isso é muito importante. Acho que esse programa é importante para desmistificar alguns pontos e trazer esse assunto, né, à tona de uma maneira mais livre, mais leve, né? E é o que você falou. Então, vamos conversar um pouco mais com os filhos, com os sobrinhos, né? Com os próprios, com a própria família em si, né? Trazer para o assunto. Trazer para o assunto e ter aquilo lá o mais próximo. Então, assim, eu quero comprar casa. Por que quer comprar casa? Eu quero fazer a viagem. Por que quer fazer a viagem, né? É algo de dentro de você que você vai ter um prazer genuíno ou você quer ter só para postar lá no Instagram, no TikTok, né? Na mídia social. Então é isso que a gente precisa entender. A pessoa precisa entender qual que é o motivo verdadeiro, né? Então a gente fala assim, quando a pessoa entende o porquê que ela quer determinado objetivo, aí ela vai arrumar um como, ela vai fazer um plano e vai atrás daquilo, né? Senão fica uma meta simplesmente por ser uma meta, porque é uma moda, porque as pessoas estão trocando, né? Celular é uma das coisas que a gente mais vê. Às vezes a pessoa está com um celular que vai suprir todas as necessidades dela, mas porque o amigo ou a amiga acabou trocando, ela também quer o último modelo, a última edição. É que um mercado, né? Ele criou esse método, né, eu preciso trocar, preciso estar participando, né, adepto às mudanças, né? Desde que o mundo é mundo, ele sabe que a tecnologia todo ano ela renova, cada vez mais rápido. E aí a gente coloca assim, como que isso é afetado, né? Eu falo que em casa, né? Se você comprar todo o iPhone aqui, todo iPhone que sai todos os anos, cara, você não para, cara. Você nunca vai estar satisfeito. Eu quero comprar todos os carros anualmente. Você nunca vai ter a segurança sobre isso, né? E isso também, quando a gente coloca o principal fator
de relação à necessidade que se cria. É como se criasse uma falsa sensação que você comprando ou consumindo, você vai estar realizado. Né? Se você pegar um comercial básico do dia a dia, você será pleno, você vai estar super realizado. E aí, se você começa a repetir todo dia isso, né, que é o comercial todo dia, com os mesmos comerciais, todos os dias, ele cria uma sensação tão boa. E aí muitas famílias acham que aquilo vai suprir um vazio. E aí você falou no começo, o autoconhecimento. Então, quando a pessoa não tem essa clareza, cara, eu preciso de fato disso. É isso que vai me trazer a felicidade plena. Você falou de ter um pertencimento, né? Ou ter qual que é o meu objetivo, né? Qual que é o que eu busco de fato nessa vida, né? Exato. Então isso vai me trazer a realização? Não vai. O que traz realização? É ter propósito. E aí o financeiro, ele viabiliza o propósito. Para quem constitui família, para ter a família próspera, prosperidade, realizada, atingindo os objetivos. E isso, o financeiro é o que viabiliza. E aí um dos motivos que eu pensei nessa conversa sobre esse ponto é que eu percebo que muitos clientes têm o mesmo, e muitos clientes que eu passo ao longo da minha vida para o mercado financeiro, né, estou no mercado já há 15 anos, é sempre o mesmo estigma, assim. Sempre volta no mesmo lugar. Ponto. Exatamente. Acho que é importante a gente deixar claro que a gente não é contra o pessoal, né, utilizar aí os celulares mais modernos, ter os carros que querem, fazer as viagens que querem. O que a gente está conversando é que existem pessoas que não têm a possibilidade financeira de ter esses objetos, essas viagens, né, e acabam se endividando, criando dívida para satisfazer a necessidade dos outros, para se mostrar para os outros. O planejamento é fundamental. Exato. Se você está bem planejado e você cria essa possibilidade, você consegue tê-los. Isso, se você tem essa condição financeira e consegue ter, então, consigo trocar de celular assim que lança um novo modelo. Legal. Ok, isso me traz satisfação e eu consigo, tá bom? Bacana. Consigo fazer a viagem com toda a minha família pra cá, pra lá, tal, né? Tudo bem. Só que o problema aqui, o que a gente tá conversando, é que às vezes a pessoa não tem esse recurso, se endivida pra isso, e às vezes ela faz a viagem e volta e não tem aquele uau, né? Então ela pega e fala assim, foi legal, eu postei as fotos lá, o Felipe viu lá no Instagram, tal, né? Mas ela, dentro dela, não tem aquela sensação de preenchimento. Diferente, às vezes ela pode fazer uma viagem, sei lá, daqui pra praia, com a família, com os amigos, aproveitar pra caramba, e ela tem aquela sensação muito maior, né? Então é isso que a gente tá falando. Às vezes essa questão, principalmente hoje, né, ficou muito mais forte com as questões digitais, é a necessidade de mostrar o que muitas vezes a pessoa não tem a capacidade de viver, né? Então é a tal da vida que a gente falou, né? A vida idealizada. Certo. Então eu sempre brinco que os influencers, eles têm a questão ali da vida boa deles, as partes boas, mas também tem as partes que não são publicadas. Exato. Como todo mundo. E aí o que eles vão mostrar é só a parte boa. E aí, né? Só que é o que vende, né? É o que vende. O problema é que muitas pessoas acabam vendo só isso e achando que aquilo é uma verdade absoluta, né? E é isso que precisa tomar cuidado. Então, assim, a gente tá falando aqui, é importante você poder ter seu recurso financeiro, sua liberdade financeira para você conseguir fazer a viagem que quer, comprar o que você quiser. Ter qualidade de vida. Ter qualidade de vida. Só que muitas pessoas fazem o contrário, né? Não tem esse planejamento, não tem esse recurso, aí acaba por um impulso, por uma vontade, por uma propaganda que viu, uma vaidade, acaba comprando e aí acaba trazendo problemas ali ao longo do tempo, né? Que muitas vezes isso vai ocasionar e vai impedir que a pessoa consiga realizar outros sonhos, né? Como você comentou, abrir a empresa. Às vezes o recurso que ela ia utilizar para abrir aquela empresa, para começar aquele negócio, ela já comprometeu ali com as parcelas de uma viagem, com as parcelas de um carro, de uma casa, de um celular, né? Sendo que às vezes ela podia esperar um pouquinho, ter feito um planejamento para que, vou investir na empresa, vou ter aqui essa reserva suficiente, aí eu posso comprar o meu carro, posso comprar meu celular, posso fazer a minha viagem. E a questão, né, que você falou, um bom planejamento, quem planeja, né, ele consegue governar, ele consegue dirigir, ele consegue direcionar. E aí ele consegue só fazer isso se ele tem um autoconhecimento, se ele começa a entender
para onde ele vai, para onde ele de fato quer ir. Eu acho que ao longo da vida a gente vai mudando, né, nossos desejos, nossa propriedade, pela experiência, você muda um pouco, né, nosso ideal. Só que em contrapartida, se você criou um plano, né, se você hoje na maioria tem 42 anos, eu sei que meu objetivo não é igual a 20 anos atrás. Só que daqui a 20 anos eu quero ter um pouco mais de tranquilidade e conforto ou segurança para que as decisões lá na frente possam ser melhores tomadas. Porque quando que é o que acontece com a maioria da nossa sociedade. Você percebe ao redor que muitos vão envelhecendo, como deixa a vida me levar, vai deixando a vida fluir. Ele não se descobre como um indivíduo, ele não consegue ter uma vida plena, ele acaba se dependendo, né, do Estado, sendo o INSS, pelo padrão de vida que ele construiu. E aí vai chegar uma hora que ele vai se definhando, né? Exato. Ele não consegue realizar, ele não consegue alcançar, ele vive por viver. Eu coloco muito isso, esse período que nós passamos com o Carnaval, por exemplo, o Carnaval e as festas de final de ano. As pessoas, ela passa encanando e saindo, vem as dívidas e custos de início de ano. Aí daqui a pouco, vem o Carnaval, mais uma despesa. Aí eu estava passando no mercado e já começou a subir os ovos de Páscoa. Que as famílias, elas vão sendo condicionadas a gastar, a consumir, a endividar-se. E se o casal, ou se os pais, ou se a família não sentem e falam, pô, cara, é esse caminho que nós vamos? Você pode ter o prazer de comprar um chocolate ou uma viagem no Carnaval, não é isso o fator. Mas vamos sentar e planejar, organiza. Organiza o primeiro ano, daqui a pouco vai estar mais fácil. Eu preciso ter uma renda um pouco a mais para poder desfrutar mais. Sei lá, vamos pensar em algo que nós possamos usar a nosso favor para aumentar a nossa receita. Eu quero investir um pouco no meu histórico acadêmico para poder ter uma condição melhor de vida. Eu quero investir no futuro dos meus filhos para que lá na frente ele possa tomar melhores decisões. Então eu fico pensando muito, e aí as pessoas riem, né, como fosse uma alegria ter essa dificuldade, né? A gente fala, não, cara, tá errado. Você merece ter mais, fazer mais. Só você não precisa passar pelo perrengue todo. Exatamente, acho que esse é um ponto que você tocou que é muito importante, né? A questão do planejamento. As pessoas acabam, você até comentou, né, a música lá, Deixa a Vida Me Levar, né? Muito legal a música, mas a gente tem que planejar nas várias áreas da nossa vida, né? Então, muitas vezes a pessoa tem um planejamento na empresa, ela segue lá, tem as metas, tem os objetivos. E aí você senta com a pessoa, eu sento lá com os meus clientes, né? A gente fala assim, e qual que é o seu objetivo pessoal? Eu não tenho, né? Então, vamos sentar, vamos planejar. Aí a gente fala assim, um plano para 20 anos. Como é que você quer estar daqui 20 anos? A pessoa fala, não tem ideia. E daqui 15, 10? E daqui 5? Não sei. Né? Então por isso que acaba, você comentou do Carnaval, né? Mas outro fenômeno é o tal do dia 31 de dezembro. Entra ano e sai ano, a pessoa está lá e acaba fazendo as mesmas, né? Os mesmos sonhos, as mesmas promessas. Eu falo, se você não criar um plano, algo que você tem ali, meta, que você tem um objetivo, claro, né? Vou emagrecer. Vai emagrecer quanto? Em quanto tempo? E mais do que isso, por que você quer emagrecer? Né? Vou aprender uma língua. Por que você quer aprender essa língua? Vou trocar de carro. Por quê? Né? Então, assim, o porquê tem que estar muito claro, muito forte. Né? Quero ter ali a reserva financeira. Por que você quer ter a reserva financeira? Porque vai me trazer isso. Ok, você tem um motivo. Você vai batalhar por isso. Agora, as pessoas falam, não, quero ter a minha reserva financeira, mas não tenho algo claro, o porquê claro, na primeira promoção que ela vê lá, o primeiro Black Friday que ela vê lá, ela vai gastar. Né? Então, não, eu tenho aqui, mas esse recurso aqui eu não vou usar agora, porque eu quero ter, de repente, uma viagem com a minha família, de repente eu quero ter uma possibilidade melhor no futuro, né? Então, por que você está poupando? Acho que isso é muito claro, deixar e planejar. Né? Então, planejar a questão financeira, planejar a questão da saúde, planejar a questão dos relacionamentos familiares, tudo isso, como que você quer estar, como você enxerga a sua vida nos próximos anos, né? E aí trabalhar, criar um plano e trabalhar para isso. E você falou uma coisa que é verdade, os mais jovens, só pra gente ver como é bom você ter o autoconhecimento, né? Porque eu falo isso porque muitos de nós vai aprender com a maturidade, com a vida, vai aprendendo, vai se aprimorando, e aí acaba replicando para outras pessoas, vai ensinando outras pessoas. Mas se você pensar que o autoconhecimento, ou quem é jovem
20 e poucos anos, se ele tem a capacidade de aprender isso, ele vai ser o melhor profissional, ele vai planejar para o futuro dele, as decisões, tanto na vida financeira quanto na vida particular, e ele vai conseguir ter um resultado muito mais eficiente. Exatamente. Eu sempre penso dessa forma. A nossa geração, dos 30 para os 40 anos, ela já está um pouco mais escolada, ela já aprendeu um pouco mais, ela já errou um pouco mais, mas a gente pode trazer isso para na casa dos adolescentes, os mais jovens, e já pode vir corrigindo essas falhas, para que quando ele chegar na vida, nessa fase dos 40, ou quando ele chegar na constituição da família, ou construir uma carreira, que se você pega o burnout, o estresse, é muito do reflexo disso. Ele não se conhece, ele não tem um autoconhecimento claro, ele não sabe onde ele vai, ele não sabe o que ele quer fazer. Ele decidiu a carreira dele porque ele não tinha dinheiro, ele escolheu a primeira profissão que ele queria. Então eu sempre penso nisso. Por que as pessoas elas erram? Porque ela vai deixando a vida levar, ele vai escolhendo o caminho que a vida vai trilhando, né? Ele vai seguindo o fluxo. Então, aí isso que você comentou, o Ikigai está muito ligado a essa questão, né? Então, você está fazendo aquilo que você ama, né? Como você está contribuindo para a sociedade? Né? Você está fazendo aquilo que você é bom? Você está fazendo aquilo que te traz prazer? Né? Aqui no Ocidente ficou conhecida aquela famosa esfera, né? Aquilo que o mundo pode pagar, aquilo que podem te pagar, né? Quando a gente conversa um pouco com os japoneses, muda um pouco essa esfera do aquilo pelo que podem te pagar, não entra tanto. Como assim não entra tanto, John? O financeiro não é importante? É importante, mas quando a gente traz esse diagrama, né? O diagrama lá de Mark Wynn, que acabou ficando famoso, o grande problema é que as pessoas podem focar só no financeiro e esquece o outro, né? Então, esse é o grande problema, né? E para o japonês, às vezes, não faz tanto sentido o Ikigai, porque pega uma centenária. Às vezes, o Ikigai dela, ela já viveu tudo, já teve a vida profissional dela, mas o Ikigai dela agora é transmitir uma receita familiar, por exemplo, para as netas, bisnetas, né? Então, esse é o Ikigai, é o que traz o prazer. E como consequência, você vai ter o reconhecimento. Então, você faz o trabalho, né? A gente até comenta isso, as pessoas acabam comentando de uma maneira informal, né? Quando a pessoa trabalha com aquilo que ela gosta, olha só, ela faz com tanta energia, com tanto prazer, então as pessoas reconhecem isso. E aí, o reconhecimento financeiro também vem. É consequente. Aí as pessoas falam assim, mas entrei nessa empresa, como você comentou, né? Por quê? Porque eu tinha acabado de me formar, mandei currículo para um monte de empresa, entrei nessa daqui. A ideia inicial era ficar lá 1, 2 anos, fazer um caixa e sair e trabalhar na área que eu gosto. Só que entrou naquela famosa zona de conforto, foi ganhando estabilidade, foi tendo mais oportunidades, e aí fica lá. E às vezes a pessoa está, vamos dizer assim, se martirizando, está indo lá para o trabalho, lá se batendo nas costas, né? Tem um dado que eu achei muito assustador, que 76% das pessoas não estão felizes com a atividade profissional que tem realizado. Então eu falo, por que não muda, né? Para aquele famoso hashtag sextou. Eu brinco, por que não tem o famoso hashtag segundou? Não seria tão bom que mais pessoas pudessem viver fazendo aquilo que gosta, né? Então, começou a segunda-feira. Poxa, eu vou lá, vou ajudar mais pessoas, vou realizar a atividade que eu gosto. E, consequentemente, eu vou ser melhor remunerado por isso, vou ser melhor reconhecido por isso, né? Então, fazendo aquilo que gosta. E aí a gente teria as pessoas nas posições que elas gostam de fazer, né? Trabalhando com mais energia, trabalhando com mais disposição e realmente tendo mais performance, que é o que a gente fala hoje em dia, né? Consequentemente, você tem mais performance, você tem um melhor rendimento financeiro e você tem mais tempo para você usar com a família, para você usar com o seu lazer, para você usar com você mesmo. Quero fazer academia, quero cuidar da saúde, né? É por isso que eu falei, assim coloco os cliques. O processo financeiro, que é o que tá falando, você comentou, então você falou, todas as decisões que você precisa tomar, se você tiver um planejamento financeiro adequado, você começa a ter a base para tomar uma mudança de carreira. Se você já está numa carreira que você não gosta, ou não é o seu desejo, você planejar corretamente, você consegue fazer a transição. E se você consegue planejar antes, você já consegue ir na direção correta. Então é exatamente esse ponto que eu trago. Tipo, o planejamento financeiro ele não é só para eu quero ter mais dinheiro. É como que eu posso? Porque muitas pessoas chegam em um determinado momento e falam, eu quero mudar de carreira. Aí só que às vezes ele não se planejou, ele não tem como fazer isso, porque ele precisa de dinheiro para sobreviver. Tem gente que é constante, né? Recebe, sei lá, 2 mil, gasta 2 mil, recebe 5 mil, gasta 5 mil, 10 mil, 2 mil, 50 mil.
E aí, quando que ocorre? A maioria das pessoas faz a mudança de carreira. Ou ela perde o emprego, ou quando ela tem uma situação drástica, ou as pessoas que ficam doentes e decidem mudar de rota. Hoje eu tenho visto muitos pares que tem um burnout, tem estresse, que ficam afastados, daqui a pouco você vê o cara sai e decide mudar de carreira. Então ele chegou num ponto extremo físico para poder decidir mudar. Ou ele chegou num ponto extremo que o mercado fez com que ele, né, ele perdeu o emprego e ele vai mudar. Uhum. Agora, se ele tem autoconhecimento, ele começa lá, ele entende, vamos fazer o planejamento, ele planeja corretamente. Se ele tem família, ele vai colocar a família para entender qual o caminho, eu vou por esse caminho. E aí daqui a pouco ele começa a ter frutos disso. E aí a decisão que ele vai tomar, ou que ele já tomou, ou ele pode tomar, muito mais confortável. E aí onde a qualidade, a vida plena, o que é que falar, ter uma vida plena é exatamente essa. É uma vida que você tem equilíbrio da sua capacidade física e motora, quer dizer, saúde, a mente saudável, você tendo autoconhecimento, tendo um bom planejamento financeiro, você consegue também melhorar a sua qualidade de vida. O espiritual, o mental, e aí o restante vai sendo consequência. Exato, né? Na verdade, a gente acaba dividindo, né? A gente separa aí, vamos dizer, em caixinhas, mas tudo faz parte de uma grande caixa, né? Exato. A gente divide para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Mas você precisa estar bem fisicamente, precisa estar bem financeiramente, precisa estar bem, né? A sua cabeça precisa estar boa, né? Os relacionamentos precisam estar bons, né? Então tudo isso acaba compondo ali o eu, né? O próprio eu. Então são os vários pontos ali que vão compondo, né? Então isso é importante, como você falou. A mentalidade já está boa para a pessoa poder investir. Legal. E o contrário também é verdadeiro, né? A parte financeira precisa estar boa para os relacionamentos estarem bons, porque aí a pessoa vai chegar em casa, não vai estar tão estressada, vai chegar no trabalho, não vai ter aquela preocupação de, putz, como é que eu vou pagar tal fornecedor, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, né? Ele pode ter um momento de lazer, descanso mais apropriado, né? Porque na verdade o que viabiliza isso é o financeiro. Por mais que a pessoa queira não traz felicidade, mas o que viabiliza um lazer é você ter condições financeiras para isso. Hoje, infelizmente, você pode ir num parque, mas você tem que chegar até lá. Tem que chegar até lá, vai comprar uma água lá para beber, né? Então, essa parte, como a gente estava falando no início, né? Às vezes falar de dinheiro, que era o tabu que a gente estava comentando, né? Falar de dinheiro na nossa sociedade, às vezes parece que a pessoa... é um mal que a pessoa está fazendo. Não, é um capitalista, bem, né? É um capitalista, né? Mas não, é uma... A gente está trazendo ideias, né? Para que as pessoas comecem a tirar essas crenças negativas que tem sobre a questão do dinheiro, né? E mostrar que é importante a gente pensar nisso, né? É importante você pensar como é que você vai poder potencializar todas as suas qualidades. Às vezes, tem aquelas crenças que a pessoa fala, quem tem muito dinheiro é isso, quem tem muito dinheiro é aquilo. Não é. Quantas pessoas a gente vê que tem muito recurso financeiro, que são grandes, né, doadores, grandes pessoas, filântropos, né, criam instituições e tal. Que cuidam de muitas pessoas. Né? Muitas pessoas. Então, o recurso financeiro, o dinheiro em si, só vai potencializar a pessoa que ela é. Né? Se é uma pessoa ruim, ok, infelizmente, vai continuar sendo ruim. Mas se é uma pessoa boa, ela vai poder fazer melhor ainda, né? Mais acesso. Tem gente que às vezes eu vejo e fala assim, eu quero fazer diversos projetos sociais. Eu cuido muito, né, de tal entidade. Ok, mas como é que você está? Primeiro você tem que estar bem. Você está bem fisicamente? Você está bem financeiramente? Você pode fazer essa doação para essa entidade? Você tem o seu tempo para você ir lá e dispor desse seu tempo? Tenho, né? Então, ok. Agora, tem muitas vezes que as pessoas elas não cuidam dela mesma, né? Quer cuidar do outro. E quer cuidar do outro. Eu falo, e se ficar doente, como é que você vai cuidar? Então, primeiro a pessoa precisa se cuidar, tá bem, né? Fisicamente, financeiramente, tudo isso, para que ela possa ajudar os outros. E aí o que eu quero dizer? Então, quanto mais a pessoa tiver, quanto melhor ela tiver fisicamente, financeiramente, mais pessoas ela vai poder ajudar. John, para a gente poder finalizar nosso programa, o que você pode compartilhar para as pessoas falar assim, se fosse passar uma mensagem, qual que eu passo? Para onde ela vai? Legal. Então, queria, né, mais uma vez agradecer pelo convite, né? Parabenizar aqui por essa iniciativa. Acho que é muito bom a gente poder conversar assim, né, abertamente, claramente. Aí eu gostaria então de convidar as pessoas, né, quiserem saber um pouquinho mais sobre Ikigai, sobre o método MAB, sobre as filosofias japonesas, que possam aí me seguir, né, no Instagram, @JunMab. E aí, se você assistir, né, você estiver assistindo esse programa,
você me manda uma mensagem lá no inbox, no Instagram, que aí eu vou dar um bônus para você, tá? Um bônus surpresa aí. Então escreve lá, ó, tava acompanhando vocês ali, né? Vi você lá conversando com o Felipe, vi vocês falando ali sobre a questão, né, do dinheiro, que aí você vai ganhar um bônus. Com certeza você vai gostar bastante. E o que eu posso deixar de mensagem, então, né? É o seguinte, invista no seu conhecimento. Invista em você se conhecer melhor, né? Você se conhecer melhor, como a gente comentou, como estão sendo os seus gastos, né? O que você tem feito? Será que você está fazendo as coisas para você? Ou será que você está fazendo as coisas que você faz para agradar os outros? Então comece a pensar sobre isso, né? Ah, mas eu não tenho recurso para fazer isso, fazer aquilo, tal. Ué, consome, né, os conteúdos aí gratuitos que a gente coloca aí, que aí com esses conteúdos, com certeza, você vai começar a ter um ganho, um estímulo, e aí você pode, né, investir num curso comigo, num curso, né, com o Felipe, Exato. A questão ali do planejamento financeiro. Tem um acompanhamento. Tem um acompanhamento. Às vezes a pessoa quer, mas às vezes ela não consegue fazer isso. Às vezes não consegue. Da mesma forma que a gente fala que a pessoa tem um psicólogo, ela tem um terapeuta, ela tem um nutricionista, ela pode ter um consultor financeiro, pode ter um mentor. Exatamente. Ela pode ter alguém que vai te dar o acompanhamento, né? Então... E o mais importante é isso, né? Mas é o primeiro passo. Então, assim, o primeiro passo é você querer sair da onde você está. Né? Eu falo, você está insatisfeita com a maneira que você está hoje. Então, esse é o primeiro passo. Aí vai lá, vai fazer um planejamento financeiro, né? De nada vai adiantar você fazer um belíssimo planejamento financeiro se você não se colocar em ação, né? Então eu brinco, a mesma coisa que você contrata um personal trainer ou contrata uma academia, paga a academia lá e não vai. Como é que você vai ter resultado? Ou o personal fala, tem que fazer tal exercício, né? E você não faz. É a mesma coisa com o mentor, a mesma coisa, né? Com a consultoria financeira. Então o primeiro passo é o seguinte, se descubra, né? Veja aquilo que você quer, veja o que você está fazendo, né? E o que você quer mudar. E aí parta para ação, né? Então esse aí acho que é o primeiro passo. E aí nós estamos aí à disposição para poder ajudar você a melhorar, ter uma vida aí muito melhor, com muito mais propósito, com muito mais qualidade de vida, né? Com muito mais recurso financeiro. Amém. Conheça nossas redes sociais, www.fjsconsultoriafinanceira.com.br. Conheça o nosso trabalho, conheça o nosso projeto, vai vir novidades aí, tá, na parte acadêmica. Seja bem-vindo em 2024. De receita boa. Até logo, Dilma. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.